MC Pose, Posé, que conversa é essa? Bom, será que tá tendo uma perseguição cultural ou no fundo é uma narcocultura? É isso aí, meus amigos. MC Pose, tá? É assim que se pronuncia. Isso significa uma narcocultura ou, na verdade, pode ser uma perseguição cultural? Professor, eu não estou entendendo qual é a discussão. É porque teve um habeas corpus, né? Hoje, recentemente, né? Ou seja, a gente enfrenta aqui, de certo modo, um dilema jurídico entre o que é o que a gente chama de liberdade de expressão e segurança pública. Esse caso, de alguma maneira, ele está mostrando essa tensão fundamental, né, que é onde é que termina a arte e onde é que começa o que a gente chama de apologia ao crime, né? Eu me chamo Felipe Duque, se você está gostando desses vídeos aqui, comenta aqui embaixo, aproveita também a assinatura vitalícia de estratégia, velho, oportunidade incrível, né, para você participar, aproveitar e também estar conosco aqui diante de tudo que nós oferecemos diante da sua aprovação, tá? Escreve aqui vitalícia e se liga nas informações e vamos lá. Professor, o que é que aconteceu com o MC Pose, né? Bom, vamos aos fatos que geraram essa controvérsia. Ele é chamado de Marlon Brandon Coelho, né, conhecido artisticamente como MC Pose, ou Posé, enfim, do Rodo, e ele foi preso pela Polícia Civil do Rio de Janeiro com 3 principais acusações. A primeira, né, consequentemente, a chamada apologia ao crime, que está no artigo 287 do Código Penal. O segundo era a suspeita de envolvimento, né, do Comando Vermelho, e o terceiro, caso de possível lavagem de dinheiro, né, oriundo do tráfico de drogas. A investigação policial, ela apontou alguns elementos que eram preocupantes. O primeiro é que esse funkeiro, né, ou enfim, artista, ele realizava shows exclusivamente e muitas vezes em territórios que eram controladas por facções criminosas, né? E segundo a segunda acusação, é que as letras dele tinham exaltações explícitas à apologia a crimes, né? E exaltavam muito a questão, por exemplo, da arma de fogo e até do próprio Comando Vermelho. Então, isso aqui basicamente foram as evidências, né? Olha, os shows deles são exclusivos do Comando Vermelho. Tuas letras exaltam armas e também as facções. E terceiro, os eventos dele, a segurança que era feita inclusive por traficantes armados, até com fuzil de assalto. E também, por fim, houve a apreensão de bens de luxo, né, segundo a polícia, que também tinha uma certa origem suspeita. Aí o delegado, né, Felipe Cury, ele até foi categórico, ele falou, olha, esse MC Pose, ele pode ser classificado como um certo embaixador cultural, foi assim que ele usou essa expressão, da facção, né? Ou seja, mostrando, afirmando que as suas músicas representavam essa narcocultura do Comando Vermelho, transvestida de arte. E essa declaração, como a gente vai ver, ela acaba sendo um elemento central na discussão jurídica posterior. E o que foi que aconteceu? Bom, depois que ele foi preso, né, depois de 5 dias da prisão dele, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ele concedeu um habeas corpus para esse funkeiro. A decisão foi de um desembargador e foi um pouco contundente, porque ela acabou destacando que a prisão dele estava sendo fundamentada apenas nas letras das músicas. Mas ele destacou que, de certo modo, não havia evidências concretas que esse MC Pose, ele efetivamente traficava drogas, ou que ele comandava essas operações criminosas, né? Então, não tinha essas evidências sólidas. E aí o desembargador ele até fez uma observação um pouco sociológica. Ele falou, olha, o alvo da persecução penal, ele não deveria ser o mais fraco da cadeia econômica, mas sim os verdadeiros comandantes dessa facção, ou seja, o alvo é os comandantes, não o elo mais fraco que suponha seria o artista. Ao mesmo tempo, né, a liberdade dele não veio sem condições. Foram impostas 6 medidas cautelares rigorosas, incluindo o comparecimento mensal em juízo, incluindo a proibição de contato com os investigados, e também entregar o passaporte. Uma questão também muito interessante, e isso você percebe nas fotos, eu não trouxe aqui, foi a alegação da súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal. E isso aqui a gente sabe que isso aqui adora cair em provas. IP, defensoria, magistratura. Ele entra na delegacia literalmente algemado. E o desembargador ele trata sobre isso, porque a súmula vinculante 11, isso fica de estudo e fica para a parte prática, ela proíbe, ou melhor, ela restringe o uso de algemas apenas quando há situações
situações de resistência ou de risco efetivo. Então, segundo os advogados dele, até essas algemas elas foram utilizadas como forma de humilhar o cara, né? Como forma, não foi como forma de conter, porque ele tinha resistência, sim, de humilhar mesmo. E isso foi uma coisa criticada no habeas corpus do desembargador. Bom, agora a gente precisa compreender tecnicamente por qual crime ele está sendo acusado. O artigo 287 do Código Penal, ele diz assim, ó, fazer publicamente apologia de fato criminoso ou de autor de crime com pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. E esse é um tipo penal peculiar porque ele traz 3 características fundamentais. A primeira é que se trata de um crime de perigo abstrato. Então, não há necessidade de comprovar uma lesão concreta. Basta a conduta potencialmente dolosa. O segundo é que ele não exige o dolo, né, específico, ou seja, o autor ele não precisa ter intenção de cometer esse crime que ele está, enfim, elogiando. E terceiro, que ele se configura pela simples exaltação pública desse fato criminoso, independentemente de seus efeitos práticos. Imagine que alguém faz uma canção para elogiar o nazismo, dizer que o nazismo é muito bom, foi muito bonito e que existe... Bom, é tipo isso, para você ter uma noção, tá? Obviamente, o que aqui tem a atenção, controvérsia jurídica esse caso, ele mostra valores fundamentais que são protegidos pela Constituição Federal. De um lado, nós temos segurança pública, ordem social e até a moralidade, de certo modo, essa que é administrativa, obviamente. Do outro lado, eu tenho uma liberdade de expressão, eu tenho uma diversidade cultural e eu tenho essa manifestação artística. Obviamente, ambos os conjuntos têm status constitucional e cria o que a gente chama no direito constitucional de hard case para aplicação judicial. São os casos difíceis de ser julgados. Obviamente, temos alguns parâmetros. Lembre que os direitos não são absolutos. O artigo 5º, ele garante no inciso 9º essa livre expressão da arte, né, intelectual, científica, de comunicação, independentemente de censura ou licença prévia. Mas, como ensina a doutrina constitucional consolidada, nós não temos direitos absolutos no nosso ordenamento jurídico. Mesmo direitos fundamentais, eles encontram limitações quando eles colidem com outros valores constitucionais. No caso, essa liberdade de expressão, os limites eles incluem, obviamente, a dignidade da pessoa humana. Obviamente, os grupos vulneráveis, obviamente, a ordem pública e a segurança nacional. Inclusive, né, o próprio Supremo Tribunal Federal, ele tem um destaque do ministro Flávio Dino que ele fala, olha, o direito de expressão não é absoluto. Então pode ter sim uma intervenção judicial se houver um abuso evidente. Agora, claro, aqui surge a grande pergunta que divide juristas, divide sociólogos e você também. O MC Pose, né, ele apenas retrata a realidade social das periferias brasileiras ou de alguma maneira, ou seja, ele exerce uma função quase jornalística, enfim, de denúncia, ou efetivamente ele incentiva e naturaliza essas práticas criminosas. E essa distinção ela é fundamental para a gente determinar se a gente está diante de uma manifestação artística protegida ou de uma conduta criminosa. Essa é a pergunta-chave, tá? Inclusive, esse caso ele não fica restrito ao âmbito judicial porque ele gera também uma resposta legislativa. Teve um deputado, né, que foi Siquim Kataguiri, né, que ele apresenta um projeto de lei que ficou conhecido como projeto anti-Oruan, né, que foi um caso que a gente até comentou aqui, que é inspirada nesse rapper, que é filho do traficante Massinho VP, que altera a lei de licitações para proibir expressamente a contratação pelo poder público federal de artistas que façam apologia ao crime organizado ou ao consumo de drogas nas suas apresentações, né? E você tem penalizações muito severas, né? Seja a declaração de multa de 100% do valor contratado, declaração de inidoneidade. Então isso aqui vale a pena destacar, né? Para que justamente, de certo modo, fazer uma censura, essa criminalização dessa arte periférica, vamos dizer assim. E aí, portanto, perceba que aqui a gente tem, né, nesse projeto legislativo, uma proteção do princípio da moralidade, legalidade e uma vedação desvio da finalidade pública. Mas quais são os argumentos de defesa? A defesa da MC Pose alega que a gente estaria diante de uma perseguição cultural disfarçada de aplicação da lei penal. Os advogados estão dizendo que há uma criminalização seletiva de manifestações artísticas periféricas, dizendo que esse componente racial e social, ou seja, você está perseguindo o jovem negro da periferia porque ele é o alvo mais fácil, que até os verdadeiros comandantes, que são os criminosos, né? Além disso, eles falam sobre essa questão da espetacularização do processo penal, que quem estuda para a defensoria sabe muito disso, que transforma a prisão em um show midiático. E as consequências dessa perseguição cultural, elas são devastadoras, né? Segundo eles, porque primeiro você perde a diversidade cultural e segundo você ameaça a liberdade de expressão artística. E, consequentemente, você tem o terceiro ponto, que é essa desestabilização social, né? Tem a ideia de você criminalizar os grupos que já são marginalizados. Por fim, você acaba criando uma certa insegurança jurídica. E o criminalista Sérgio Figueiredo fala que isso seria
um processo penal de resposta simbólica e não jurídica. Claro, aqui nós temos pontos para reflexão. Será que isso aqui é arte ou isso aqui é apologia? Será que o funk descrito, ele é um funk que realmente incentiva a criminalidade? E segundo, por que o sistema penal ele seleciona preferencialmente esses artistas periféricos enquanto que o crime organizado não é tão atingido? Será que essa prisão ela é desproporcional para esses crimes que são essencialmente de opinião? São dúvidas que eu suscito. E existe algum caminho do meio para a gente equilibrar isso aqui? Bom, eu quero te escutar. Eu apresentei de maneira consistente e agora eu prefiro e peço que você escute as letras e comente aqui embaixo.